Começa agora o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI e sempre trazendo a Palavra de Deus, sempre como uma referência, sempre como um momento em que nós podemos, já que tratamos de oração, fazer essa sintonia acontecer entre nós e Deus. E de uma maneira mais simples, por um versículo bíblico ou até mesmo por alguma das virtudes que a própria igreja nos apresenta, mas sempre fundamentadas na Palavra de Deus. Temos falado sobre os discípulos, não é? A gente quer trazer isso porque foram, ao longo do acompanhamento ou do seguimento, melhor dizendo, de Jesus, seres humanos como cada um de nós. E tiveram as suas limitações e as suas fragilidades. Judas Iscariotes foi um dos que, eu diria assim, compreendeu inicialmente o projeto de Deus, compreendeu o chamado de Jesus, aceitou ser seguidor de Jesus como um dos discípulos, mas houve um momento da sua vida em que a dúvida e o questionamento sobre Jesus ou sobre o seu papel ali no segmento começou a ser um pouco mais forte. Até mesmo do que as próprias palavras de Jesus, do que os seus ensinamentos e os seus milagres. E é interessante a gente ter isso como referência, não é? Mesmo presenciando os milagres de Jesus, mesmo conhecendo, por exemplo, as palavras de Jesus e sabendo da importância destas palavras na vida das pessoas, Judas se questionava um pouco sobre tudo isso. E sabe por que é importante a gente falar sobre isso? Porque no momento final, Judas não optou por Jesus. Ele optou sim em entregar a Jesus porque havia alguns interesses políticos, até mesmo religiosos, no meio de tudo isso. Mas enfim, ele optou por isso. Ao invés de seguir o caminho de Jesus ou o caminho com Jesus, ele optou fazer diferente. Por isso, nós sabemos que Judas Iscariotes não teve o fim que Jesus gostaria que ele tivesse. É claro que eu não estou dizendo aqui que todos nós temos que fazer uma opção radical dessa maneira, não é? Se não for para seguir Jesus, eu prefiro a morte, etc. Não é nesse sentido. Mas é para dizer que às vezes quando nós não observamos melhor dentro da nossa espiritualidade, esta fragilidade que nós temos, a gente pode cair justamente naquela pessoa que deixa de seguir a Deus e deixa de experimentar a graça de Deus por algum vacilo, por alguma fragilidade que nós às vezes alimentamos muito mais do que a graça de Deus. É aquela velha história de que quando nós observamos o nosso erro, nós dizemos assim: não sou digno da graça de Deus porque sou um pecador. Os salmos dizem muito isto, né? Quando o salmista às vezes, diante de tanta graça que Deus oferece, ele diz assim: bom, eu não sou merecedor. Aí a gente precisa olhar um pouco mais. Lembra que a gente sempre fala aqui da misericórdia e do perdão de Deus? A gente sempre precisa olhar a partir disso. Às vezes as pessoas se aproximam da igreja e dizem assim: nós não somos dignos. Mas quem diz que você não é digno? É o padre que diz? Ele se baseia em quê para dizer isso? É um leigo, amigo seu de alguma pastoral, de alguma convivência? Qual é o argumento que ele tem para isso? E onde ele se baseia para dizer que você não é digno da palavra de Deus ou não é digno de uma espiritualidade, como nós dizemos, sadia? Quem diz isso é o próprio Deus. Então pensem nisso. A sua graça, ou a graça que Deus vai dar a você, não vai medir de acordo com a quantidade menor ou maior do seu pecado, mas porque Deus é simplesmente amor e Ele é simplesmente bondade. Então traga isso para a sua oração nesse dia. Fique então com a graça de Deus pela bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.